Oi, mulher, você me valoriza. São 3 da manhã e eu tô aqui gravando o Doromeira Indica. Assim, parece uma coisa, né? Eu falar, vou fazer um Doromeira Indica uma semana e acontece alguma coisa. E a criança ficou doente. E a hora que eu estou conseguindo fazer esse conteúdo é agora. E eu tive que escolher não lavar o cabelo, não fazer as unhas pra poder estar aqui. Coisa que eu não gosto, porque eu gosto de estar aqui sempre bonita, arrumada pra vocês. Mas eu tô com um lookinho novo, então acho que já tá compensando. Me maquiei, porque os meus são obrigados a ver a cara da mãe. Tá cansada. Mas a gente tem que manter o foco, que é o que importa. E eu confesso pra vocês que essa semana eu só tenho conteúdo assim, ó, perfeito pra indicar pra vocês. E eu não podia deixar de indicar um que eu acabei, assim, essa semana. E eu tô apaixonada. Como diz a minha filha, é o Tchugaram, que é jogado. Gente, eu tô completamente rendida por esse dorama. É doido porque eu não sou a pessoa que despreza conteúdo de esporte, não, tá? Pelo contrário. Eu já vi, assim, todos que tem na Netflix eu já vi. Eu nunca indiquei nenhum, eu acho que aqui pra vocês. Nunca. Gente, mas eu gosto muito. Quando eu era mais nova, eu sempre fui de acompanhar muito. Depois de mãe, gente, eu consigo acompanhar quase nada. Eu nem sei a última vez que eu vi um jornal. Então, que está um jogo. Mas eu amava conteúdos assim, sabe? De Olimpíada e tal. E quando eu vi, eu falei, eu acho que isso aqui vai ser uma delícia. Acho que vai ser bem levinho. É um K-drama, tá? Um coreano drama. Eu vou tentar avisar em todos pra vocês terem meio que me dar uma situada do que a gente vai falar. Ele tem versão legendada, mas aqui o foco é indicar conteúdos que estão dublados, meu amor. E eu vou dizer que eu amei a dublagem. Primeiro porque dá pra matar a saudade, porque o nosso prota, ele é prota de Love So Beautiful versão Coreia. Eu já indiquei o versão C-drama e ele é o prota do versão K-drama. E eu gosto dele lá. Não amo, porque as falas são problemáticas. Mas eu gosto dele lá. E eu conheci esse ator lá. E, gente, ele aqui tá mais maduro. Primeiro que ele tá gostoso, minhas amigas. 1 minuto para este time de rugby. Gente, eles juntaram tudo que tinha de bom, socaram uma panela e fizeram isso aqui. Gente, que talento, que sucesso. Eu assisti umas 3 temporadas deles. Facinho. É engraçado porque eu tô vendo Madame Aema e eu vou indicar Madame Aema pra vocês. É completamente fora da curva, então eu não sei se eu vou indicar essa semana, mas eu tô assistindo. E um dos meninos do time de rugby está fazendo Madame Aema. E lá ele tá numa skin bundinha de fora. Amigas, é uma coisa muito engraçada. E aqui ele numa versão mais sensível e profunda, que joga rugby, que é todo parceiro. Ai, gente, é muito engraçado. Porque eu tava assistindo ao mesmo tempo que Madame Aema saiu completo. E assim como vários deles, eu conhecia quase que todos os meninos do time de rugby. E eu achei muito legal. Eu acho engraçado porque não foi panfletado, a Netflix não, sabe, super divulgou. E olha que o ator que faz o Tchugaram é um dos meus atores mais velhos favoritos da vida. Sou apaixonada por este homem. Apaixonada, rendida por este homem. Eu amo porque sempre dão papéis pra ele com profundidade, onde ele pode ter um romance mais adulto, como tem aqui, onde ele tem camadas, como tem aqui, entendeu? Camadas que deixam a gente mole, sensível. E ele tem motivos para os acontecimentos. Mas vamos à história, vamos à história. Aqui, mesmo a gente tendo o nosso prota, são 2 protas homens, tá? A gente tem o nosso prota, que faz o Tchugaram, e a gente tem o nosso prota, que faz o capitão do time de rugby, tá? E por que eu tô dizendo isso? Isso não saiu da minha cabeça. No enunciado da Netflix tem falando sobre essa dualidade de idades, de pensamentos, situações, porque o Tchugaram já foi um capitão da equipe dele até 3 anos antes, e a gente tem também toda a sessão de fotos. Gente, a sessão de fotos, quando ela só foca em 2 pessoas, mesmo que seja em situação de bromance, tipo aqui, ela já enuncia a gente que ali o foco não é o casal, mesmo que tenha casal. Inclusive tem casal, tá? Mais de um. Mas não era o foco. E eu achei muito legal, porque eu acho que a história mais fraca da série é a história da menina, né? Que sai com prota. Com o Tchugaram, gente. A menina que tem ali, que o capitão tem um interesse amoroso, é uma história que dá muito mais vontade de acompanhar, é muito mais interessante, muito mais camadas do que a da nossa subprota ali. Então eu achei muito legal que o foco é os caras, porque é muito maneiro. O rugby é uma coisa mais masculina. Se tem time de rugby feminino, eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas eu confesso que aqui dá gosto de acompanhar. Porque a gente vê, mesmo que não tenha 100% de profundidade em todos os meninos, afinal de contas são 7, 8 com o Tchugaram, que é o treinador, e tem um menino que sai, então, tipo assim, quase 10, sabe, que passam pela série inteira, porque entra um no finalzinho. E a gente fica com um pouco sobre cada um, e o pouco que a gente tem sobre cada um, a gente vê nuances ao passar dos episódios, e isso é muito interessante. Como eu falei, aqui a gente tem um time de rugby, e é um time que ele é assim, ele é abandonado pela escola inteira, é uma escola que foca em coisas de esporte, sabe, esportes em geral.
E eu não sabia que esgrima se encaixava em esporte porque eu sou ignorante. Na minha cabeça era tipo uma subcategoria, tipo arco e flecha, tipo tiro ao alvo. E não, lá eles é uma escola que tem todas essas coisas. Tem ginástica, é super legal. E a gente vai conhecendo os meninos e as suas histórias e as suas vidas e mais ou menos que o caminho tomado até o rugby. E ao mesmo tempo, eles são os rejeitados da escola. Eles não ganham nada, eles não têm um time nem de reserva. Então, minha filha, suar a camisa pra aguentar. E logo eles não estavam aguentando. E mesmo assim, eles eram esforçados, sabe? E isso é muito legal. Você vai ter garotos extremamente esforçados para se apaixonar e acompanhar. Eu confesso que o menino que fez prova para policial, eu ia amar ver um pouco mais da história dele. Eu adoro aquele ator. Ele quase não tem papel, isso me dói por dentro. Porque o pouco de migalha que eu tenho dele, eu sempre gosto. Como eu amei nessa série. Mas ele, infelizmente, assim, não tem tanto tempo de tela. Mas o tempo de tela que ele tem é o suficiente as tiradas, as piadinhas que são traduzidas e ficam ainda mais gostosas. Porque não existe tradução melhor do que a tradução brasileira, meu amigo. Eu vou sempre panfletar isso aqui, entendeu? Eu vou puxar sardinha, porque não tem jeito. A gente sabe fazer uma piada de um jeito que fica sacana, safada e engraçada na mesma medida. Não tem como! Não tem como! E é uma delícia, porque você para e você vê que ele é super esforçado. Gente, ele é super estudioso, sabe? Ele se destaca dos outros, ele já tá no 3º ano. E isso, eu acho que talvez foi um erro da Netflix. Porque o fim da série, e eu vou dar aqui de spoiler pra vocês, dá a entender que se a Netflix quiser, dá pra rolar uma 2ª temporada. E a gente fica assim... Netflix, eu ia amar se a Netflix tivesse contado a história deles primeiro, segundo, 3º ano, sabe? Fizesse 3 temporadas. Ou sei lá, 2 temporadas que fosse. Mas que contasse pra gente como eles entraram no time, o que se deu, e fizesse a troca, né, de capitão lá pra passagem, porque no final a gente tem essa troca de capitão, fizesse a troca de treinador também, porque quando a gente começa a série, a gente começa com um treinador que não acredita neles, que tá em busca de um trabalho melhor, que é um time com renome, para que ele meio que se escore na história do time e se demonstre ser um bom, sabe? Tudo tranquilo, sabe? Um futuro tranquilo. E ele sente que na escola que ele tá atualmente, o futuro dele não vai ser tranquilo. E nessa, a diretora oferece esse cargo pro Tchugaran. Um cara que há 3 anos atrás era o bambambam do rugby. Acometido a uma doença super séria, e isso não é nenhum segredo, é segredo para as pessoas da série, mas pra gente é tudo aberto, a gente já sabe desde o início. Ele acaba sendo pego num doping sinistro e acaba com a carreira dele, depois de ter vencido. E assim, é uma parada que tem tantas camadas. E na minha cabeça, quando eu comecei a assistir, eu falei, cara, eles vão por um caminho, assim, de redenção, vão lavar a honra dele e o nome dele. E eles me deram um tapa na cara. Porque eles mostraram pra gente, não só que você sim tem que ter o direito de que as pessoas saibam a tua história, né? Porque mesmo que pouco, a gente dá a entender que a gente teve isso, sabe? Que as pessoas descobriram sobre a doença do Tchugaran e tal. As pessoas do convívio, amigos, conhecidos, pessoas que ele abandonou, o amor que ele abandonou, descobre a doença e tudo, e como que vai ser, como que ela vai reagir, se ela vai ficar com ele ou não. Mas também a mídia, porque a mídia acabou com ele, gente. A mídia acabou com a vida dele. Tanto que ele fica recluso esses anos. E ao mesmo tempo, eu digo que eu levei um tapa na cara, porque eles nos dão toda a estrutura de o Tchugaran tá cuidando, ele tá zelando lá, ele já foi o foco. Ele já foi o foco do rugby. Agora ele tá construindo, ele tá colocando pedrinhas, sabe, né? Tijolinho por tijolinho pra construir a vida de outros meninos. E é por isso que eu digo que tinha que ter, sabe? Eles tinham que contar 3 anos dos nossos meninos. Porque, gente, eu saí da série com um gostinho. Mesmo sentimento que eu saí de Heróis de Plantão. Eu preciso de uma 2ª temporada. Estou completamente apaixonada. Como é que eu lido com essa falta? Porque final de semana só era final de semana porque eu tava sentada vendo esses meninos jogando, vendo esses meninos sofrendo, se apaixonando, brincando, brigando. E, gente, que delícia. Parecia novela boa, sabe? Você senta e fica ali, torce. E é muito leve. É óbvio que tratou de um assunto ou de outro dentro do âmbito, tá, de esportes. Isso é bem interessante, porque a gente tem aqui bullying, a gente passa por doping, a gente tem sobre, né, pessoas que se machucam, fraturas sérias e tal. O foco é a vida deles, e não é uma vida tão dura, porque o Tchugaran luta para que não seja. Até os que não são muito cuidados pelos seus pais, tem o Tchugaran, tá?
E assim, não vou mentir pra vocês, não vou falar sobre um por um dos meninos. Vou deixar sempre fotos deles juntos pra vocês. Eu acho que as histórias, infelizmente, não são tão profundas como eu falei, né? Você tem mais características de cada um. E eu amo o episódio de características, pra mim foi o melhor de todos. Tem um que eu sou encantada, é o Briguento. Gente, eu tô, assim, apaixonada por aquele menino. Ele é o mais divertido de todos. Tem o Chorão, tem um Gordinho, que é a coisa mais fofa desse universo, que quer comer a Subway inteira. Tem muito mexendo a Subway. A gente tem as meninas do tiro. Eu queria ter muito mais das meninas do tiro. Elas mostram pra gente, assim, rivalidade, dualidade, e que não tem nada a ver com você ser babaca. Isso é uma coisa que você faz e que tá lá dentro do seu trabalho, você ter que enfrentar mesmo as suas amigas e às vezes superá-las. E isso é muito legal. A gente tem um pouquinho das meninas do arco e flecha, mas é bem pouquinho, mas eu confesso que eu gosto muito de arco e flecha. A gente tem um pouquinho do pessoal de ginástica também, é muito legal. Eu acho que a gente teve, tipo, os treinadores, os episódios com os treinadores é de rir. Assim, meu amor, é de você quase se mijar de rir. É muito bom, é muito engraçado. E eu acho que isso foi o que fez essa série ser tão legal, ser tão memorável. Eu entrava nas redes sociais e eu via várias pessoas falando que era a série do fim de semana deles. Era a série conforto do fim de semana deles. Óbvio que eu tenho um pezinho porque eu estou acompanhando Esquirê, né? Além do direito. E pra mim também é uma série do fim de semana. Só que é muito pesada. Tem episódios assim que te deixam com nó na garganta. Agora, essa não. Essa era o conforto, sabe? Eu saía de Esquirê e assistia essa assim, tranquilinha, calminha, mansinha, feliz e sorridente. Que facilitava muito a vida. E ao mesmo tempo a gente vai vendo todas essas nuances. E eu acho que isso é legal. Eles conseguiram trazer o esporte. Eu já vi, como eu falei, muita coisa de esporte. E eu sinto que, por exemplo, eu vi o do deserto, não sei o que no deserto, que é de uma luta assim na areia. E eu nunca indiquei pra vocês. E eu cheguei a reassistir, porque eu tinha assistido há muitos anos atrás quando saiu. E eu cheguei a reassistir, que tá na Netflix, é dublado. Falei, cara, se for legal, eu vou indicar. E eu vi que não compensa, porque eu achei muito densa. É muito pesada, nem tem tanta profundidade ou história pra ser contada, quanto tem esse que eu assisti, mas ao mesmo tempo eu acho ele muito mais, sabe, maçante. Tem dia que você não aguenta. Foram 16 episódios desnecessariamente. Agora aqui a gente tem 12. Um compiladinho que dá vontade de sentar no fim de semana e maratonar numa tacada. E eu assistiria facilmente mais 4 episódios. Eu facilmente assistiria 16 episódios. Desse eu assistiria 16 episódios. Eu veria mais jogos, porque os jogos também são legais. O jeito que eles levam a gente a torcer com o pessoal da escola na torcida, a quando são desclassificados irem torcer por outros times né, da escola, de outras coisas, outras modalidades. Isso faz ser mais interessante. Eu amei a história do Chugaran. Eu não quero dar muitos detalhes, porque eu acho que é uma história legal para vocês entenderem passo a passo. Eu amei o personagem do Chugaran. Eu acho que a gente primeiro vê ele pelos olhos do outro prota, sabe? Eu tive essa sensação no primeiro episódio, eu falei, nossa, não vou gostar. E aí, quando a gente começa a ver as fragilidades dele, você começa a mudar a sua ótica completamente junto com o outro prota. E aí você, junto com o outro prota, começa a mudar a sua ótica e você fala, oh meu Deus, eu tô apaixonada, eu quero botar num potinho, como é que faz? E a minha filha ficou assim, gente, encantada pelo Chugarão, ela só fala do Chugarão. Então, eu acho que é uma coisa leve, você pode ver em família, você pode ver com filhos. Se você tem filhos meninos que gostam de esporte, ou meninas que gostam de esporte, eu acho que vai ser mais legal ainda. A Ana se apaixonou, meu marido gostou. Então, eu acho que é uma coisa que pega todo mundo. É levinho, é fácil, não tem coisas muito absurdas, tem uma situação de agressão. Mas, assim, nada é demais, é excessivo. Mostra, assim, de forma muito pesada. Então, assim, tem minhas 5 estrelas de tão apaixonada que eu tô. Acho que até agora eu não indiquei nenhum que não tenha minhas 5 estrelas, né? Ai, gente, eu acho que os outros temas que não comédias românticas esse ano estão, assim, ó, um chuchuzinho. E os que estão vindo pela Netflix, então, estão um gostinho melhor ainda. E eu fiquei apaixonada, eu não podia deixar de indicar pra vocês. Eu espero que vocês assistam. Eu espero que vocês gostem de conhecer esses meninos, porque eles são fantásticos, são completamente diferentes um do outro, e cada história compensa assistir. Um beijo no seu coração, mulher. Fica com Deus e até amanhã!